Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, né? Agora aparecendo oficialmente. Eu mostrei um takezinho aí arrumando minha mesa de estudos e tudo mais. Agora eu tenho uma mesa de estudos, finalmente. Então eu posso sentar aqui e deixar minhas coisas aqui dos próximos livros, dos próximos matérias que eu preciso estudar. E faz um tempo que eu não apareço aqui, tem alguns meses que eu não apareço, então eu queria fazer um recap do que aconteceu por aqui o que aconteceu por aqui nos últimos meses e as mudanças que tiveram, as questões de estudo e também o que chegou aqui nos últimos meses aí, né, das assinaturas, principalmente da Logos, que eu sempre mostro pra vocês o unboxing, então eu vou mostrar aí um recap do que chegou da Logos aí durante esses meses que eu fiquei afastada aí, que eu acho que o último unboxing que eu fiz foi do box de dezembro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, eu vou mostrar pra vocês os boxes, né? Porque tem gente que realmente estava assistindo os unboxings da Logos, né? Porque acho que não tem mais ninguém fazendo unboxing da Logos, pelo menos eu não achei ninguém. Pode ser até que tenha, mas sim, os unboxing dos livros mensais as pessoas não estão fazendo ainda. Pelo menos eu não vi ninguém. Agora deve ter, né? Enfim. Pessoas que fazem unboxing dos boxes da Logos, né? Da assinatura da Logos, que é o clube de filosofia, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui o que chegou por aqui. E deixar aqui também um adendo que eu não assino mais só a Logos, eu comecei a assinar o Clube de Literatura Clássica em dezembro do ano passado, no box da Jane Austen. Eu acho que foi em dezembro que saiu esse box, né? Que é o livro Orgulho e Preconceito e tudo mais. Eu achei a edição linda. E ela é inspirada na primeira edição de Orgulho e Preconceito, né? Toda a parte estética ali da edição. Então eu decidi assinar finalmente o Clube de Literatura Clássica. Então eu tô recebendo os boxes também aí dos últimos meses aí eu recebi. Que me deixou bastante feliz, porque o primeiro box do ano foi A Montanha Mágica, que é o meu livro favorito da vida. Então, vieram muitas coisas por aqui. Eu não sei se vocês têm interesse em ver os unboxings também do Clube de Literatura Clássica, que é um clube bem mais antigo, então tem muita gente falando sobre ele, muita gente faz unboxing dos boxes mensais. Então, não sei se vocês têm interesse sobre isso, mas o da Logos eu pretendo continuar trazendo aí pra vocês o que chegou ali do box da Logos. Eu só não gravei antes, né? Eu ia continuar gravando dos meses, mas ficou uma loucura a minha vida nesses últimos meses. É muita correria, trabalho, estudo. Nossa, tava uma loucura. Tanto que eu não consegui gravar pra cá. E meu outro canal, que é o canal de literatura, que era mais focado em livros assim aleatórios e tudo mais, também eu apareci poucas vezes por lá. Eu apareci mais no Instagram do meu outro perfil, né? Que é o perfil desse canal de literatura. Porque lá eu falo umas coisas bem aleatórias, eu falo sobre anime, eu falo sobre filme, então aparecia bastante nos stories, comentava alguma coisa que eu tava lendo, o que era pouco, porque eu estou lendo pouquíssimo, porque não está sobrando tempo, eu tô ficando muito cansada. E eu tenho assistido um pouco mais de coisas do que tenho lido, de fato, alguma coisa. Então, eu tô tentando focar em ler, assim, como uma meta a longo prazo. Eu lia muito, né, quem acompanha meu canal, ou se for ver meu canal antigo, meu canal de literatura, vai ver que eu lia muito. Eu chegava a ler 130 livros no ano. E agora eu não tô conseguindo ler 2 livros no mês. Se eu conseguir ler 2, eu tô muito feliz. E isso contando com audiobooks também que eu escuto. Então a situação tá um pouco mais complexa e corrida por aqui. Vocês podem estar ouvindo, mudando o assunto aqui, vocês podem estar ouvindo um barulho porque tá chovendo, né? Então não tem o que fazer. Então o barulho da chuva tá acontecendo e eu não tenho outro horário pra gravar. Então vai ter que ser agora mesmo com o barulho da chuva. E vocês devem estar ouvindo aí o barulho da chuva. É um fato sobre o que tá acontecendo aqui hoje. Mas eu queria gravar um vídeo aqui com vocês, fazendo um recap, mostrando algumas coisas, falando sobre as atualizações, sobre os recebidos da Logos e sobre como andam os estudos por aqui, contando pra vocês um pouco aí do que aconteceu nesse meio período. Adendo assim, primeiro ali vamos conversar sobre o foco principal desse canal, que são os estudos, não é mesmo? Eu tava fazendo teologia e marketing da última vez que eu gravei pra vocês. Eu tinha trancado nutrição porque tava toda essa questão do MEC, a burocracia, não sabia se o curso ia ser validado ou não, porque teve umas mudanças no MEC, eles acrescentaram mais coisas, eles estão obrigando as instituições a fazerem mais coisas e isso estava sendo um pouco complicado. Tanto que, a partir dessa nova resolução do MEC, nutrição passa a ser 5 anos. Para os novos integrantes, nutrição vai ser 5 anos.
até o momento em que eu estava fazendo nutrição, era 4 anos. E eu também estava naquela situação que eu falei pra vocês, da questão de que eu talvez trocasse de faculdade, né, de instituição, porque a Unifatesc, ela tem um sistema que me agrada um pouco mais, principalmente na questão das aulas práticas, né, de ir lá. Então, eu queria trocar para lá, mas com toda essa resolução do MEC, eles não estão fazendo transferência, ou seja, eu não ia conseguir reaproveitar o tempo que eu tinha de nutrição da Uninter. E eu poderia tentar excluir alguma matéria, mas isso não era garantido. Ou seja, eu ia perder mais de um ano de nutrição e ter que fazer tudo de novo, do zero, e ainda assim eu ia ter que fazer 5 anos, não eram mais 4, eram 5. Na Unifatesc já atualizou o sistema, então toda vez que, a partir dessa resolução, quando entra na nutrição, 5 anos. Então eu falei, gente, eu vou perder, tipo, faltam 3 anos pra eu me formar. E se eu entrar na Unifatesc, eu vou ter que fazer tudo de novo, provavelmente. Talvez eu exclua uma coisa ou outra, mas no geral eu ia ter que fazer 5 anos sim. Eles não iam diminuir a quantidade de tempo de estudo. Então ia ser 5 anos, mesmo que eu excluísse algumas matérias, e eu ia ter que perder ali todo aquele tempo e ainda ia fazer um ano a mais, né? Então, gente, isso pegou pra mim. E aí teve umas promoções de reabertura de matrícula na Uninter no final do ano passado, teve uma promoção muito boa, que dava um desconto bom na mensalidade. A mensalidade da Uninter não é cara para uma área da saúde, cara, né, comparada ali com outras faculdades, mas era um valor um pouco mais alto do que o da Unifatesc, que eu conseguiria pagar muito mais barato. Só que eu ia ter que fazer mais um ano e fazer praticamente tudo de novo, então não ia compensar financeiramente. E outra questão também é que eles me deram uma promoção muito boa, né? Fizeram um desconto bom para reabertura e eu aceitei a reabertura da matrícula, e o que faria que eu continuasse de onde eu parei, e eu não teria que fazer um ano a mais, porque eu teria reabrindo a matrícula que eu já tinha feito no outro ano. Então eu ia ter, tipo, eu ia continuar na mesma grade que já tinha ali, já que eu tinha feito na primeira vez, né? Eu ia só continuar essa grade que eu já estava pré-planejada, né, quando eu me inscrevi. Eu não ia precisar fazer essa nova grade de 5 anos. Então, com o desconto e tudo mais, eu decidi reabrir nutrição na Uninter, né, e continuar aí a concluir nessa instituição mesmo. Eu gosto do sistema da Uninter, eu gosto dos materiais que eles dão. É uma faculdade que, apesar de eles te ajudarem, né, você ter facilidades, né, tipo, eles ajudam a você, tipo, tem muitas oportunidades, se você não conseguir nota, você tem como fazer recuperação, exame, né, que é o exame. Você tem várias coisas que você consegue ali manejar essa situação. Eles dão muito, tipo, palestras online que valem horas complementares, eles dão disponível ali, muitas são gratuitas, então assim, você vai ganhando horas complementares, isso ajuda também. E eu gosto também da instituição em si, né? Eles realmente focam ali em você aprender para o mercado de trabalho. Na maior parte dos cursos é bem focado ali no mercado de trabalho que vai ser necessário para você. E assim, estamos nessa situação, decidi reabrir na Uninter. Eu gosto da Uninter, tá? Não queria sair pelo motivo de a Uninter ser ruim, nunca foi esse o ponto. Tava essa questão do MEC, isso me deixou assim, será que vale a pena continuar pagando e fazendo e depois o meu diploma não valer? Acabou que, pelo que parece, tá tudo ali já resolvido, só que vão ter mais atualizações, você vai ter que ter mais momentos presenciais no curso, isso eles já aumentaram esse ano. Na Uninter você fazia a prova em módulos, uma vez no módulo, acho que era 2 ou 3 vezes no ano que você tinha que fazer a prova presencial lá. Agora, o módulo sim, o módulo não, você tem que, tipo, fase 1 você não precisa, aí na fase 2 você tem que ir, aí, tipo, vai alternando. Então, você tá tendo que fazer mais provas lá presencial. E eu acredito que as matérias, as aulas práticas, né, eles também vão aumentar. Matérias específicas, que são as matérias que você tem que ir lá para fazer, começam agora. Eu acho que no próximo semestre já começa eu ter que ir lá fazer as aulas práticas laboratoriais, de cozinha e tudo mais. Então, vai começar agora, eu já comprei meu jaleco, por sinal.
né? Se tudo der certo, eu mostro pra vocês. Já comprei meu jaleco porque eu pensei que eu já ia ter que ir nesse módulo, mas não, vai ser provavelmente no próximo, ali quando virar o semestre, eu devo ter que ir presencial. Então, foi toda essa questão, eu decidi reabrir nutrição. E aí, quando eu reabri nutrição, no final do ano, e com esse primeiro módulo, eu vi que estava impossível eu fazer 3 faculdades. Que eu estaria fazendo teologia, marketing e nutrição. Estava se tornando impossível. Eu não consegui dar conta. Tanto que eu não consegui fazer o trabalho que você tem que fazer, todo o módulo você tem que fazer um trabalho na Unifatesc, que vale 3 pontos. Em cada matéria você tem que fazer um trabalhinho, né? Alguns são mais difíceis, outros mais fáceis, e eu não consegui fazer o de teologia. Eu só não consegui. O de marketing, como eu já tinha me inscrito em marketing primeiro, o trabalho sempre é antes, então eu consegui fazer o trabalho de marketing e consegui fazer as minhas matérias de nutrição. Quando chegou em teologia, eu não consegui. Eu simplesmente não consegui. Não perdi a data, eu não consegui tempo para fazer. E aí eu decidi fechar teologia temporariamente. Como eu falei pra vocês lá desde o começo, quando eu falei de teologia, teologia é uma matéria que eu quero fazer por conhecimento próprio, não é pra formação, não é pra trabalho, não é um curso que eu faria pra ser aquilo. Então era mais por conhecimento mesmo, porque você tem todo estruturado no curso, tudo que você precisa saber e tudo mais. E eu gostaria mesmo de fazer, somente a parte de estudos bíblicos e estudos de Velho Testamento, Novo Testamento, história, né? Nessa questão religiosa, e eu tava gostando desse sentido, mas não era algo que eu ia fazer agora para ser algo. Então eu decidi trancar, né? Fechar ali teologia para reabrir no futuro quando eu terminar alguma delas. E marketing, se tudo der certo, né? Que Deus ajude, eu me formo em dezembro, quer dizer, eu finalizo o curso em dezembro. Aí vai ter toda aquela questão de burocracia para ter a colação de grau, provavelmente lá para metade do outro ano que vai ter a colação de grau. Então, em média, né? É uns 6 meses, mas eu teria concluído o curso agora em dezembro. Então, eu preferi focar em concluir marketing e concluir nutrição, né, que é um curso mais longo, é um curso que realmente eu quero atuar na área, né, a questão de nutrição, eu quero atuar na área mesmo. Então, eu decidi focar nessas duas. E aí, no futuro, quando terminar marketing, enfim, eu reabro a teologia por questão de amor pelo tema, né, não por questão de se tornar algo. Mas como tá impossível de conciliar 3, eu decidi focar nas que eu realmente preciso estudar para formação profissional. Então, eu decidi trancar teologia temporariamente. Nada que não que os estudos não venham continuar na minha vida informalmente, mas que provavelmente vai ser o que vai acontecer, mas eu pretendo reabrir no futuro. O que também me deixou ali questionando muitas coisas, me deu vontade de fazer muitas coisas. Agora, né, os cursos de licenciatura são semipresencial por causa da nova resolução do MEC. E aí eu até pensei em reabrir o curso anterior que eu fazia, que era letras em inglês, que é um tema que eu amo realmente, eu amo estudos de inglês. E eu até pensei assim, em reabrir, porque agora, como é semipresencial, eles estão prezando muito pela qualidade do ensino dos novos professores. É uma das principais assim, questões ali do MEC nessa nova resolução, é achar que o ensino na educação, o ensino para o professor está muito decaído. Então, eles querem fortalecer um pouco mais isso, então eles estão brigando muito mais questão presencial, e vai ter que ser semipresencial todos os cursos de licenciatura. E na época que eu fazia, não. E eu fiz na Cruzeiro do Sul uns semestre e meio, eu acho, de letras, ou até mais de um semestre e meio, 2 semestres, não lembro, de letras português e inglês. E eu tava gostando bastante. Tava bastante difícil. Bastante difícil, gente. Principalmente o português. Acho que a matéria que tava mais difícil pra mim era letras português. Porque o português é muito difícil. É muito difícil. Principalmente quando você vai estudar a parte aprofundadamente, né? A estrutura da língua. Gente, é bem difícil. É bem difícil. Tava sendo sofrido. E aí foi numa época que eu tava prestes a vir morar pra cá. E aí eu tranquei. E aí eu decidi, sabe,
parar letras, porque tava bem complicado. E quando eu vim pra cá, toda a questão de mudança, ainda ia ter que começar a trabalhar, procurar emprego, não ia ter como eu manter pagando a faculdade. Mas eu tava gostando bastante da Cruzeiro do Sul, foi uma faculdade que eu gostei bastante também do sistema de ensino. Eles cobram bastante ali a parte de aprendizado, sabe? Então, eu tava gostando bastante da Cruzeiro do Sul. Mas enfim, eu fiz faculdades, iniciei faculdades em várias instituições, né? Se vocês quiserem, eu posso comentar um pouco sobre elas aí, como foi a minha experiência cada uma. Eu acho que a única que eu não fiz ainda, dessas mais conhecidas, eu nunca me inscrevi em nada na Unicesumar. Talvez eu me inscreva porque numa pós ali no futuro, porque eu acho que é a única que atualmente tem a pós de nutrição e materno-infantil, que é onde eu quero me especializar. Então, talvez eu faça uma pós aí na Unicesumar. E assim que eu terminar marketing, eu pretendo fazer alguma pós em marketing, ali no tema de marketing mesmo, ali focado ali, fazer um MBA, alguma coisa do tipo. Mas é coisa pro ano que vem, né? Assim que eu concluir ela e eu quero iniciar. Uma coisa que tá pegando muito pra mim aí na questão de marketing é as horas complementares. Eu preciso fazer esses cursinhos de horas complementares, são acho que 100 horas que eu tenho que cumprir ainda. E eu tô com todas elas pra concluir até o final do ano. E aí eu tenho nutrição. Ai, gente, tá uma loucura a minha cabeça. Mas eu pretendo fazer uma pós ainda em marketing e continuar fazendo nutrição. Aí após ali, fazer uma pós de 6 meses, 8 meses, tem umas pós que é 1 ano e meio, depende ali do tema que eu vou escolher, ainda não decidi. Mas pretendo fazer uma pós em marketing. Eu acho que na questão de estudos é isso. Atualmente eu tô estudando para prova, que eu tenho que fazer prova esse mês agora de nutrição, as matérias de nutrição atuais. Eu tenho que fazer as provas, né? Que são esse mês, e o próximo módulo já começa semana que vem. Eu ainda não fiz a prova desse módulo atual. Mas assim, é aquilo, a gente vai tentando equilibrar os pratos, como dizem por aí, tentando equilibrar os pratos para tentar concluir e fechar tudo ali que tem para fazer, né? Lembrando que eu sou uma pessoa de 34 anos, né? Atualmente, esse ano eu fiz 34, então 34 anos, que é casada, tem 2 gatos, trabalha CLT, e eu trabalho numa farmácia 10 horas por dia, porque agora é 10 horas, porque 5 por 2 você trabalha mais horas para você ter uma folga a mais, então eu trabalho 10 horas numa farmácia todos os dias, né, com 2 folgas ali na semana, em dias aleatórios, mas 10 horas casada com 2 gatos. Dona de casa, ou seja, eu preciso fazer todas as tarefas domésticas que existem para fazer, lavar roupa, comida. Então, assim, eu tô tentando conciliar 2 faculdades, mais isso tudo, mais leitura, mais estudos focados ali, estudos que eu quero ali, estudos pessoais, né, que eu tenho interesse pessoal. Eu tento fazer também assistir coisas e ler, né, e eu tento conciliar um pouco de tudo e tá sendo uma loucura, e isso é uma coisa que tá pegando muito pra mim. E uma das coisas principais ali é tentar administrar o tempo, que tá sendo muito, muito difícil administrar o tempo. Eu preciso fazer um cronograminha ali, escrever, botar no papel, porque pra mim só funciona no papel. Visualizar ali como que eu vou administrar esse tempo que eu tenho, porque tá difícil. Bastante difícil, por sinal. Agora vamos para a segunda etapa do vídeo, onde eu vou mostrar para vocês o que chegou aqui da Logos e mostrar os boxes, né? Não o box em si, mas vou mostrar os livros que chegaram aí nos últimos meses da assinatura da Logos, né? Pra gente encerrar o vídeo. Agora, vamos lá para os últimos recebidos. Eu acho que estão tudo... Acho que tá na ordem aqui do que chegou, né? Desse ano, de janeiro até agora, abril. De maio ainda vai chegar. Vamos lá. O primeiro que chegou, que foi uma alegria ali quando eu vi anúncio, fiquei super feliz, porque janeiro foi o mês dos clubes para mim. O mês, assim, o melhor mês dos clubes. Que foi em janeiro, em janeiro chegou pra gente, assinante, Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, que é um dos livros principais da filosofia, né? É um dos mais falados, comentados, principalmente porque Nietzsche é bem polêmico, né? Toda a filosofia de Nietzsche é bem complicada, né? Tem gente que gosta, tem gente que acha, sabe? Enfim, o Nietzsche é uma pessoa polêmica, né? Então, assim se falou Zaratustra, e é um livro que eu quero muito, muito ler. E ele veio aqui, ele tem uma edição muito bonita. Vem marcador, lembrando que sempre vem um livreto de
explicação ali sobre o ator, sobre a obra e tudo mais. Ele é bilíngue, como geralmente os livros do Clube são. A animação é ótima. É um livro muito bonito. Eu gostei muito desse estilo de arte para essa capa, sabe? Achei muito bonito. É bem grande, né? Como é bilíngue, mas ele tem, assim, mais de 600 páginas, tá, gente? É um livro que tá bem grande. Claro que ali é metade, né? É porque tá na língua original, que eu não vou entender nada. Então vou ter que ler só da tradução mesmo, mas tá aqui, foi o livro de janeiro. Aí o livro de fevereiro foi um livro também que eu gostei bastante do estilo, assim, meio colagem. Eu tô gostando muito desse estilo de arte, que foi Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. Eu achei bem bonito também. É um livro também que é bem grande, ele também tem lá por volta de umas 600 páginas. Aí vem o marcador, né? Vem fitilho, né? Sempre. E ele também é bilíngue. Né? É um livro também bastante bonito. Eu gosto muito das edições da Logos, é um dos motivos de eu ter assinado, e também sobre todo o tema. E toda a curadoria da Logos eu gosto bastante das escolhas ali, sabe? E também aqui tem o de março, que é um dos meus livros favoritos da Logos, em questão de arte ali, de capa. Eu achei maravilhoso. Que é Os Engastes da Sabedoria. Eu não consegui pronunciar o nome desse autor. É Ibn Arabi, não sei. O marcador também é lindo. Ele eu acho belíssimo, gente. É um dos meus livros favoritos da Logos, a capa. Eu acho que esse não tem bilíngue. Esse aqui não é bilíngue, eu acho. Deixa eu ver aqui. É só o texto traduzido. É um dos poucos que não vem bilíngue. E o que saiu em abril, que também é maravilhoso, gente, que é esse aqui, que é Analectos de Confúcio. Que livro lindo! E toda a temática asiática, né? O papel de embrulho veio tipo um templo ali asiático. Nossa, achei maravilhoso, queria muito emoldurar. Aí veio o marcador, vem o fitilho, né? E esse aqui vem bilíngue, né? O texto bilíngue. Nossa, eu achei maravilhosa essa capa, esse branco com vermelho, os desenhos aqui, né? A arte em si é maravilhosa. Mais um livro da Logos. E agora, em maio, eu não lembro agora o nome do livro de maio, né? Qual vai ser o livro de maio? Mas eu tô esperando ele chegar. Quando chegar, eu quero fazer o unboxing certinho, como eu sempre fiz pra vocês, mas em questão dos clubes, né? Do Clube da Logos, eu recebi esses livros aqui nos últimos meses, que eu gostei bastante da curadoria, né? As escolhas dos livros. Principalmente assim, quando vi Nietzsche para janeiro, nossa, foi um surto pra mim, porque eu sou louca pra ler esse livro, eu sou louca pra ler ler a obra de Nietzsche pra entender a polêmica que Nietzsche é, porque eu nunca cheguei a ler nada dele, né? Sei um pouco sobre ele ali por coisas assim, né, que as pessoas mencionam e tudo mais, mas nunca cheguei a estudar Nietzsche, nem ler nenhuma obra do Nietzsche, então eu fiquei bastante feliz com esse, que esse daqui é como se fosse uma história, né, de um personagem e tudo mais, achei bem interessante. Acho que de repente seria um bom começo, né? Não sei, me diz aí qual o melhor começo pra ler Nietzsche, se você já leu Nietzsche, me diz aí qual é a obra que vocês acham que seria bom pra começar a ler Nietzsche. Mas, enfim, são essas obras que chegou por aqui. Como eu falei pra vocês, também tô assinando o Clube de Literatura Clássica, né? Então chegou alguns livros pra mim aí desde dezembro até agora, e o de janeiro foi o que mais me deixou feliz, que foi A Montanha Mágica, que é o meu livro favorito da vida. Então eu ganhei mais uma edição da Montanha Mágica, que eu tenho a edição da Companhia das Letras, né? Aquela capa dura, tradicional. E pretendo fazer uma releitura da Montanha Mágica. Quando chegou aqui eu falei, nossa, eu preciso reler a Montanha Mágica. Não tenho tempo no momento pra reler a Montanha Mágica do jeito que eu gostaria. Mas assim, no futuro, em breve ali, quando eu tiver um tempo, eu gostaria de reler na edição do Clube de Literatura Clássica. Eu acho que foi isso, gente, que eu queria assim fazer um resumão pra vocês. O vídeo já tá até bem grande. E vamos mostrar assim, só pra finalizar, o que eu pretendo, o que eu estou lendo ali no momento, né, de literatura, né, o que eu tô lendo. Atualmente, eu tô lendo, preciso terminar de ler os artigos que eu preciso ler pra fazer
um relatório de nutrição. Eu tenho 4 ou 3 artigos, esse, mais acho que 2 ou mais 3, para ler os artigos que eu preciso para fazer o trabalho e para estudar também para a prova. Eu tenho uma matéria de marketing e nutrição e ética. Nutrição, marketing e ética na nutrição, algo assim. E aí é uma matéria, vai ter a prova, tem a prova também baseada ali nesse material, e também tem que fazer um trabalho ali todo sobre como usar dentro dos padrões ali do que é permitido pelo Conselho de Ética, né, de Nutrição, o que é permitido você postar nas redes sociais. Você tem que fazer tipo uma simulação de um perfil, de um post, e também fazer todo um estudo sobre isso, né? Baseado no Código de Ética dos Nutricionistas, que, por sinal, recebeu uma atualização recentemente, tem mais 2 ou 3 semanas, que saiu o novo Código de Ética dos Nutricionistas, que não estava atualizado desde 2018, aí eles resolveram atualizar agora, e tá um bafafá total, porque eles estão ferrando os nutricionistas mais ainda, né? Enfim, o pessoal tá muito revoltado, estão fazendo baixo-assinado e tudo, mas enfim. Leitura. Fazendo a leitura de Tom Sawyer, que foi o livro que recebi mês passado do Clube de Literatura Clássica, e esse daqui eu tô tentando ler conforme vai chegando os livros do clube, pra não acumular, porque eu quero realmente ler os livros do clube, então eu tô lendo no mês seguinte, né? Chega no mês seguinte eu faço a leitura e assim por diante, o que também fez eu ter, né, o interesse de retomar a leitura de Ilíada, que eu parei ali no canto 8, por aí, e eu tava amando na época, lá pra 2021 ou 2022 que eu tava lendo, mas eu não consegui concluir por causa do tempo ali, que eu tava corrido e tudo mais, na época eu não consegui, mas eu tava amando. E o clube vai lançar agora esse mês a Odisseia, né? Lança esse mês a Odisseia, do boxe do Clube de Literatura Clássica, e eu quero ler Ilíada antes de ler Odisseia, então tô tentando ali recomeçar a Ilíada. Livro também que eu comprei ano passado, no final do ano passado, eu acho. Eu não sei se ele chegou esse ano ou no final do ano passado mesmo, que foi Tomás de Aquino, né? Do Jonas Madureira. Tomás de Aquino e o Conhecimento de Deus, né? Imaginação a serviço da teologia, eu comprei. E aí me deu interesse de começar a ler ele. Ele é um livro mais curto, 170 páginas, então eu tô bastante interessada em ler esse livro. Jonas Madureira, ele é bem entendido de filosofia, né? Ele entende bastante de filosofia. Se não me engano, ele tem até um curso de filosofia, né? Assim, inspirado na parte mais teológica da filosofia. Então eu fiquei bastante interessada em ler esse livro aqui, e eu peguei ele ali na minha pilha de livros pra poder tentar começar a ler um pouco, né, dele. Tenho bastante interesse sobre o Tomás de Aquino, né, que é o São Tomás de Aquino, sobre a vida dele e tudo mais, então eu decidi pegar pra tentar dar uma olhada, né. Outro que eu também preciso ler é um livro que eu peguei ali pra começar no comecinho do ano de janeiro, mas acabei que eu não consegui ir em frente, que foi Em Busca do Tempo Perdido. Eu quero ler os volumes, né? Eu queria ler tudo, né? Em Busca do Tempo Perdido esse ano. Porém, não acho que seja possível mais chegar nesse ponto. Tá tendo leitura conjunta da Jamile, desse livro, e também quem começou a ler ele no começo do ano foi a Morgana, e é um dos motivos de eu ter começado a ler logo. E acabou que eu não consegui ir em frente. Mas a Jamile tá fazendo leitura conjunta, tá bastante, assim, com bastante espaçamento de tempo, acho que são quase 2 anos, né, a leitura dos 7 volumes de Busca do Tempo Perdido, então vou ver se eu tento acompanhar aí, ou alcançar ali o povo que tá lendo esse livro com ela lá no grupo dela de leitura, que é parte do benefício de membros do canal dela. Mas enfim, tem esse, e eu deixei Os Sertões aqui, que é um livro, gente, que eu sou tão louca pra ler, toda vez eu lembro dos Sertões, eu penso nos Sertões, eu penso que eu tenho que ler Os Sertões. Eu sei um pouco sobre ele, né? Sobre o que é Os Sertões, sobre a história e tudo mais, que não é uma história, é mais um texto investigativo, jornalístico, né? Contando sobre a campanha de Canudos. Então eu tenho muita vontade de ler esse livro. E tá aqui. Então só eu tô lendo bem aos pouquinhos, um capítulozinho ali antes de dormir, algum dia sim, um dia não, ali eu pego lá pra ler e leio um capítulo. Ele tem uma pegada muito parecida com Anne de Green Gables ali, a construção da história. Cada capítulo ele é um caso na vida do Tom, que é uma criança muito espoleta, e ele apronta várias, então cada capítulo é o Tom aprontando em alguma coisa, pelo menos até a parte que eu li, que eu tô acho que no capítulo 5, e ele é todo ilustrado, é um livro bem, bem bonito, é um dos livros mais bonitos da minha estante, essa capa tá maravilhosa.
E é isso, gente. Eu acho que vai ser, isso é um resumão aí do que eu tô fazendo. Eu tenho os estudos para fazer. E tem os trabalhos, né? Eu tenho trabalho para fazer desse de marketing ética, que eu tenho prova e trabalho para entregar. E também tenho um trabalho de sustentabilidade de marketing que, nossa, esse eu não sei como eu vou fazer. Eu tenho até dia 27 para entregar e eu nem comecei. Esse eu realmente não faço ideia de por onde eu começar. Enfim, vamos ver aí como, por onde eu começo aí. Vou tentar dar uma olhada aí em alguém que já fez, aí perguntar como que a pessoa fez, porque realmente eu não faço ideia. Mas enfim, gente, eu acho que esse é o resumão aí do que tá acontecendo, do que aconteceu nos últimos tempos e depois eu volto pra gente conversar mais.